O Martelo das Bruxas, o manual da tortura que condenou a América colonial, o livro que codificou o mal. No século XV, a Europa não precisava de demônios. Ela tinha um manual de como criá-los. O Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, não é apenas um livro. É o documento mais brutalmente eficaz já escrito sobre caça, tortura e assassinato em massa. Ele transformou a superstição em lei e o medo em burocracia. Em nosso último vídeo, vimos como as parteiras e curandeiras se tornaram o alvo da Inquisição. Agora veremos a ferramenta que selou seu destino. Este livro, escrito por 2 inquisidores obcecados, foi o best-seller da época, um guia prático que instruiu juízes, leigos e carrascos sobre cada etapa do processo, desde como identificar uma bruxa pelo seu sinal, até como quebrar sua vontade sob a tortura para forçar a confissão. Embora o Maleus tenha nascido na Europa, seu terror viajou através do Atlântico. Suas doutrinas sobre o pacto com o diabo e a prova de heresia formaram a espinha dorsal de toda a histeria americana, culminando nos julgamentos de Salem. Hoje vamos abrir as páginas proibidas do Maleus Maleficarum e expor o processo que condenou inocentes por séculos. Gênese do terror, os autores e a autoridade. Para entender a crueldade do Maleus, precisamos entender a obsessão de seus criadores e a necessidade teológica de sua existência. Os arquitetos do terror. O livro foi publicado em 1486 ou 1487 e escrito pelos inquisidores dominicanos Heinrich Kramer e Jakob Sprenger. Kramer era a força motriz, um homem fanático com um histórico de fracassos e excessos. Sprenger era um acadêmico que adicionou peso legal e estrutura à bula papal falsificada. Inicialmente, o trabalho de Kramer foi recebido com ceticismo. Para dar autoridade suprema ao seu manual, Kramer falsificou a introdução, inserindo a bula papal Summis Desiderantes Affectivos do Papa Inocêncio VIII de 1484. Embora a bula real autorizasse os inquisidores a agir contra a bruxaria, Kramer a usou para endossar seu livro com a autoridade máxima do Vaticano, garantindo que o Maleus fosse visto como a palavra final da Igreja. O vazio legal. O Maleus veio preencher um vazio perigoso. As leis seculares e eclesiásticas da época não tinham um método unificado para lidar com o crime de bruxaria. O livro codificou o crime de forma tão detalhada, argumentando que a bruxaria era o pior de todos os crimes. A heresia máxima, pois implicava um pacto com o diabo, que ele se tornou instantaneamente indispensável para qualquer juiz ou tribunal. A bruxa não era apenas uma criminosa, era uma traidora de Deus. A base teológica, porque a mulher é o alvo. O Maleus dedicou suas segunda e terceira sessões a justificar a perseguição, e o foco implacável era o sexo feminino. A misoginia codificada. O livro é um tratado de misoginia. Ele afirma que a bruxaria se deve inerentemente à fraqueza e luxúria feminina. Ele usa a famosa citação latina femina, fé e menos, para argumentar que a mulher tem menos fé do que o homem e, portanto, é mais suscetível à tentação. A porta do diabo, pacto carnal. A tese central é que a mulher é o vaso do diabo, e o pacto com Satanás é frequentemente consumado por ato sexual, o que mais tarde seria chamado de sabá. Essa luxúria feminina é o que permite ao diabo operar no mundo. O livro descreve como as bruxas roubam a potência sexual dos homens, causam abortos e matam bebês, a demonização direta das parteiras, destroem colheitas e causam doenças por inveja. A prova do crime. O Maleus estabelece o pacto com o diabo como a única prova necessária. Não importa se a mulher está usando ervas para curar. Se ela fez um pacto, todo o seu trabalho é maligno. Isso transforma qualquer curandeira em uma cúmplice de Satanás, condenada pelo mero potencial de ser bruxa. O processo de tortura. As regras do jogo sujo. A parte terreis do Maleus é o manual de procedimentos, e é onde o terror se torna frio e metódico. Ela instrui os juízes a ignorarem todas as regras de justiça secular e se concentrarem em obter a confissão, a presunção de culpa
O Maleus afirmava que a bruxa era o pior dos criminosos e, portanto, as regras normais de evidência não se aplicavam. Se a bruxa era acusada, ela já era culpada. O silêncio ou a inocência declarada eram sinais de que o diabo a estava protegendo. O teste do corpo e a marca do diabo. O livro popularizou o uso de exames corporais invasivos. O inquisidor deveria procurar o sinal do diabo, uma mancha, verruga ou cicatriz, geralmente um ponto insensível à dor. Acreditava-se que o diabo marcava sua serva nesse local. Para testar isso, o inquisidor ou o carrasco utilizava agulhas de teste, witch prickers, espetando o corpo da acusada até encontrar um ponto que não sangrasse ou não doesse. As 4 regras de ouro da tortura. O Maleus detalha como a tortura deve ser administrada. É um guia passo a passo que destrói o conceito de justiça. A mentira legal. Se a bruxa confessasse sob tortura, mas depois se retratasse, o juiz deveria dizer que a retratação era o diabo falando, e a confissão original era a verdade. O tempo de descanso. O juiz era instruído a dar um descanso à vítima após a sessão de tortura, dizendo que o diabo estava lhe dando força para resistir, e não que a dor era insuportável. A nova sessão de tortura poderia, então, ser considerada uma continuação, legalmente permitindo tortura por vários dias. Os instrumentos de pressão. Embora o Maleus não invente instrumentos, ele legitima o uso de pinças, cavaletes e, crucialmente, o desnudamento completo da acusada, por motivos de sinais do diabo. A confissão era forçada sob dor extrema. A confissão em cadeia. Sob tortura, as vítimas eram forçadas a nomear cúmplices. Essas nomeações criavam as confissões em cadeia, que alimentavam a histeria e levavam a cidade inteira à loucura, como veríamos anos depois em Salem. A influência transatlântica, o Maleus e a América colonial. Embora o Maleus fosse um documento católico, sua ideologia permeou o pensamento protestante e foi o mapa do medo que chegou aos assentamentos americanos. A ideologia puritana. Os puritanos da Nova Inglaterra viam o diabo como uma ameaça real e presente, atuando ativamente para corromper sua cidade na colina. Eles abraçaram a tese central do Maleus. A bruxaria é um crime de pacto e a traição final. Os precursores de Salem. Em casos anteriores a Salem, a influência do Maleus era clara. Nos julgamentos em Massachusetts e Connecticut, os tribunais buscavam a prova do pacto, a marca do diabo, e utilizavam o depoimento de testemunhas espectrais, ou spectral evidence, a alegação de que a bruxa estava atormentando as vítimas em sonhos ou visões, exatamente como o Maleus descrevia as ações das bruxas. O livro de algodão, Cotton Mather, o teólogo puritano Cotton Mather, uma figura central nos julgamentos de Salem, era um leitor ávido de demonologia europeia, incluindo o Maleus, ou textos fortemente influenciados por ele. Sua obra, Memorable Providences Relating to Witchcrafts and Possessions, 1689, que descrevia o caso de Martha Carrier, usava toda a estrutura demonológica do Maleus para justificar a perseguição. O medo da conspiração. O Maleus ensinou que a bruxaria era uma conspiração secreta e organizada. Na América colonial, isso se traduziu na crença de que o diabo havia recrutado bruxas na floresta para destruir a comunidade puritana por dentro. A perseguição de mulheres como Martha Carrier se encaixava perfeitamente no modelo. Uma mulher forte de língua ferina, que se encaixava no perfil misógino do Maleus e que, sob pressão, era forçada-se a nomear outras, transformando o caso individual em histeria coletiva. Conclusão. A herança da tortura. O Maleus Maleficarum não foi apenas um livro. Foi o maior catalisador da morte e da histeria na história ocidental. Ele deu forma ao medo do diabo, transformou as mulheres sábias em demônios e proveu o manual de como o Estado e a Igreja deveriam operar para destruir o inimigo oculto. Seu legado está em cada fogueira e em cada câmara de tortura. Diz Shim, entender o Maleus é entender a base de todo o terror que se seguiu.
No próximo vídeo, vamos aplicar essas regras brutais a um caso específico da América colonial, vendo como essa ideologia se manifestou na vida real e condenou uma das figuras mais notórias de Salem. Você viu como o medo e a burocracia se uniram para criar o terror. Se você reconheceu a ameaça desse livro, deixe seu like e se inscreva no Obscura Informação. Comente abaixo qual aspecto do Maleus, a misoginia ou a tortura metodizada, você acha o mais assustador?